Credo in unum Deum. Salve Maria Puríssima, fiel católico. Aqui fala Henrique Sebastião, editor do site O Fiel Católico. Monsenhor André Sampaio de Oliveira, que é o delegado episcopal para a atenção pastoral dos grupos de fiéis que celebram o rito romano segundo o missal. Tem que tomar fôlego antes de terminar de falar o nome do organismo. Atenção pastoral dos grupos de fiéis que celebram o rito romano anterior à reforma de 1970. Algum dos que me ouvem sabia da existência disso? Bem, então, Monsenhor André, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, tornou pública, agora tem 2 dias, uma carta, uma nota de esclarecimento pela qual ele adverte aos fiéis católicos que devem se abster de participar das atividades promovidas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X e também por associações que jurídica ou espiritualmente estão a ela vinculadas, como é o caso do Centro Dom Bosco. Este é mais um triste capítulo da novela iniciada com a campanha de lançamento do livro Os Erros do Catecismo Moderno, de autoria de Michael Haynes, pela editora do Centro Dom Bosco. Eu não tenho como não comentar de passagem a bizarrice de toda essa desproporcional reação provocada por esse evento, sendo que é bem fácil encontrar na internet, e isso já tem muitos anos, muitos e muitos conteúdos similares, em diversas fontes. Conteúdos produzidos por influenciadores, diversos professores, como o respeitado Carlos Nogué, por exemplo, dizendo exatamente a mesma coisa, que, aliás, é uma verdade óbvia e inegável. Sim, o catecismo dito amarelinho, promulgado no ano de 1992, que é o Catecismo do Concílio do Vaticano II, contém linguagem ambígua, contém erros, sim senhor, que deveriam ser urgentemente corrigidos, tem pontos que deveriam ser ajustados, como fez exemplarmente São Pio X, com o catecismo da sua época, o qual ele mandou que fosse suprimido, que fosse suspenso o uso, mandou recolher. Todas as edições daquele catecismo que hoje nós encontramos publicado, sob o título Catecismo Maior de São Pio X, e instituiu a obra intitulada Catecismo da Doutrina Cristã. Este, o Catecismo Definitivo de São Pio X, que é uma obra até um pouco menor, simplificada, porém tem algumas situações, tinha alguns pontos do catecismo anterior que traziam algumas dúvidas, possibilitariam uma interpretação ambígua, talvez equívoca. Então, por isso, ele mandou suspender o uso do primeiro catecismo, aquele primeiro catecismo que foi promulgado em 1905, e mandou que fosse instaurado o uso do novo catecismo, esse que eu citei, o Catecismo da Doutrina Cristã, em 1912. Então, com isso, nós vemos o zelo deste Papa realmente santo, São Pio X, que se preocupava com qualquer detalhe, qualquer possível má interpretação que se fizesse de um catecismo. Então, a obra anterior de 1905, esse que as pessoas conhecem hoje como Catecismo Maior, já era um catecismo admirável, exemplar, muito claro, muito bem resumido, com as perguntas e respostas mais convenientes, um belíssimo resumo da doutrina cristã. Mas como havia alguns pontos ali muito específicos, havia um sobre a questão exatamente um tema muito em voga hoje, né? Sobre a infalibilidade do Papa. Nesse catecismo de 1905, constava uma construção neste ponto que dizia que o Papa é infalível, vou citar agora, abre aspas, só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Esse era o número 198 do Catecismo de 1905, aprovado por São Pio X. Depois, particularmente interessante
que no Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, que foi definitivamente mandado o uso por São Pio X, em substituição àquele de 1905, toda a afirmação sobre a infalibilidade do Papa foi corrigida, aperfeiçoada, ajustada para a seguinte forma, abre aspas, o Papa sozinho não pode errar ao nos ensinar as verdades reveladas por Deus, ou seja, ele é infalível como a Igreja, quando como pastor e mestre de todos os cristãos define doutrinas relativas à fé e aos costumes. Então foi suprimida aquela infeliz expressão só quando, allora soltanto, como constava na primeira edição, que podia induzir a espúria interpretação de que, fora dessas condições citadas, o Papa pudesse ordinariamente ensinar o erro ou provocar dano às almas e que todos estivessem livres para obedecê-lo só quando quisessem, que todos tivessem a liberdade de interpretar o que diz o Papa, o que ensina o Papa, né? Como se todos tivessem a liberdade de dizer, bom, o Papa disse aquilo, mas isso eu não concordo, agora aquilo outro que ele disse aí eu concordo, então eu faço só o que manda a minha consciência. Então isso foi corrigido. Então havia outras questões acerca da questão da infidelidade, da heresia, exatamente essa questão ali do que hoje também se discute muito, né? Sobre muçulmanos adorarem o mesmo Deus. Então, nesse catecismo de 1905 constava o seguinte, aspas, os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo, Messias, etc. Isso estava no seu número 255. Essa construção podia dar a entender que os islâmicos, justamente, os muçulmanos, adoram o mesmo Deus que nós, cristãos, o que contraria frontalmente as Escrituras e toda a tradição da Igreja, juntamente com o magistério perene da Igreja. Então, no Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, isso foi corrigido para, aspas, os infiéis são os não batizados que não creem no Salvador prometido, isto é, no Messias ou Cristo, como os idólatras e os maometanos. Ponto. Este é o número 125 do Catecismo de 1912, que é um catecismo irretocável, perfeito. Então, foi retirado por ordem do Papa esse perigoso trecho, embora admitam o único Deus verdadeiro. Então vejam como é importante esse tipo de coisa, como a Igreja sempre foi muito precavida, muito meticulosa na hora de definir essas coisas, na hora de dar a doutrina para os fiéis, na hora de conduzir os fiéis pelo caminho reto. Outro ponto que foi corrigido também sobre a fórmula da Eucaristia, que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas é isso, o ponto que eu queria comentar é este. O cuidado, o zelo para com a sã doutrina, com aquilo que é ensinado para os fiéis. Então este catecismo atual, que é extremamente ambíguo, eu vejo pessoas fazendo malabarismos mentais, verdadeiros contorcionismos filosóficos, teológicos, para tentar dizer que não, ali tem essa doutrina, ali não tem erro, está tudo certo, está tudo perfeito. É complicado, é difícil acreditar que alguém que haja assim o faça com honestidade, né? A não ser que se trate de uma pessoa que ignora o assunto sobre o qual se arvora a dar opinião. É difícil crer que seja uma pessoa intelectualmente honesta. Por isso eu disse que esses pontos, muitos pontos, no mínimo deveriam ser urgentemente corrigidos, porque podem até induzir o leitor, até mesmo induzir o leitor a interpretações heréticas, em alguns casos. Bom, mas então nenhum desses conteúdos que eu estou mencionando, nenhuma dessas diversas páginas, vídeos, conferências, artigos, palestras, apontando os erros nesse catecismo amarelo atual, que foi promulgado em 1992 por João Paulo II, nada disso despertou tanta reação, nem inflamou tanto as paixões quanto agora o lançamento do livro do Centro Dom Bosco, né? A reação agora é absolutamente desproporcional e inédita. Nada disso despertou a ira do Bernardo Kister ou do Padre José Eduardo, como agora. Mas eu gostaria de pontuar também que, seja como for, há um lado bom nessa situação toda. Porque, no meu entendimento, já não é de hoje que urge que as coisas sejam postas às claras na Igreja, de uma vez por todas.
e parece que isso terá que acontecer muito em breve. Explico. Me parece que está cada vez mais perto o momento em que o faz de conta hipócrita que domina o meio dito conservador vai encontrar o seu fim. Logo não será mais possível acender uma vela para Deus e outra para o diabo, como se dizia antigamente. Quem é, será, e quem não é, terá que assumir. Cada um será forçado a adotar uma posição clara. Se você acha certo um papa beijar o Alcorão, o blasfemo Alcorão, então tudo bem, está com a maioria. Agora, se você costuma blasfemar contra a Virgem Santíssima, então você é tratado como um irmão separado, você é tratado com toda a caridade, com todo o respeito. Para ser aceito na igreja, você terá que concordar com celebrações pagãs acontecendo dentro das igrejas e em pleno Vaticano com a participação ativa do próprio Papa, mas, cuidado! Se você quiser converter alguém para o catolicismo, então você não é bem-vindo. A não ser que Leão XIV mude tudo, mude toda essa situação. Mas eu honestamente acho muito difícil que isso aconteça, para dizer o mínimo. Ele já andou dizendo que sente Francisco olhando por ele do céu. Então dificilmente ele terá uma força, dificilmente ele terá essa iniciativa assim tão contundente para frear e provocar uma mudança realmente significativa em tudo que nós temos aí. Fato é que tudo indica que ficar em cima do muro em breve deixará de ser uma opção possível. E por fim, eu acho muito interessante que estejam chamando os membros do Centro Dom Bosco de protestantes. Por quê? Se eles virassem mesmo protestantes, aí tudo ficaria bem, já que a Igreja do Vaticano II trata protestante como irmão e até diz que eles alcançarão a salvação junto com os católicos. A única coisa que não pode, de jeito nenhum, na Igreja do Vaticano II é ter amor à tradição da Igreja Católica. O que dói mais nessa carta, nessa nota do vigário episcopal da Arquidiocese de São Sebastião, Monsenhor André Sampaio de Oliveira, é tratar Dom Lefebvre como cismático, enquanto eles mesmos dizem que Lutero foi um grande reformador da Igreja e não um herege, reconhecendo as contribuições legítimas de Lutero para questionar as práticas problemáticas da Igreja medieval e blá, 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 blá. Como vimos Francisco dizendo várias vezes, ele disse textualmente, aspas, creio que as intenções de Martinho Lutero não fossem erradas, ele era um reformador da Igreja. Então, em 2017, nas declarações pelos 500 anos de aniversário da Reforma Protestante, comemorado pela Santa Sé sob Francisco, nós fomos expostos a declarações como essa, até selo de comemoração teve pelo Vaticano. Então, mas aí Dom Lefebvre é um cismático, um traidor da fé, um herege. Então eu não sei se você que me ouve conhece a biografia de Dom Lefebvre, mas o homem foi indubitavelmente um santo. E inclusive sua mãe morreu em odor de santidade. Segundo um biógrafo, o padre Lecrom, na sua obra Un Père et une Mère, das edições Spes, de 1948, a mãe de Dom Lefebvre, inclusive, apresentou sinais de santidade como os estigmas de Nosso Senhor na hora da sua morte. Então, esse homem é tratado como cismático, quem tem parte com ele não pode participar das ações da igreja, mas toda espécie de atrocidade, de sacrilégio contra a fé, as maiores absurdidades na liturgia, na Santa Missa. Aí ninguém reclama, ninguém se escandaliza, não tem problema nenhum. Então, resta a esperança de saber que Deus pode tirar de todo o mal um bem maior, e Ele sempre faz assim. Que Deus tire algo bom dessa confusão toda.